Pois é, gente, esse ano passado, como o Eduardo falou anteriormente, a gente rodou aí as 298 comarcas, foi bom demais. E para a gente é uma renovação de energia, sabe? A confirmação de que a gente está trabalhando e que a gente está tendo esse contato com a base. É muito legal, a energia que a gente recebe, a gente é sempre bem recebido. Parabéns a vocês quando nos recebem aí nas suas comarcas. Felipe está te chamando. E às vezes a gente chega na comarca, o colega chega assim, aí, sindicato, o Sérgio Mig trouxe o dinheirinho para nós aí e tal. Eu pego e brinco assim, ó, o dinheiro está aí, está no contra-cheque. E por que está no contra-cheque? Porque existem várias coisas que a gente vê que o tribunal não está, às vezes, respeitando o direito do trabalhador. E a gente pega e faz a provocação, em primeiro lugar, nessa mesa de negociações que a gente tem. E, posteriormente, a gente faz um pedido administrativo. E, eventualmente, não progredindo, não avançando, a gente é obrigado a judicializar. Então, por isso, a gente tem o escritório do Luquezzi, onde a gente vai fazer a apresentação. O doutor Humberto, que é o sócio majoritário do escritório, vai falar. Mas o mais importante, que eu estou querendo deixar registrado isso aí, que além dos outros escritórios, que são o doutor Marcelo Peixoto, que falou com vocês aqui no primeiro dia, na esfera criminal, o doutor Aguinaldo, que não pôde estar presente, mas que é aquele que representa a defesa, que faz a defesa do trabalhador em caso de eventual processo administrativo disciplinar. E temos também o doutor Diego Leonel, que fez aqui que faz para a gente a sustentação do direito previdenciário. E a nossa equipe, a gente está com a Poliana ali no meio dali, ó, no cantinho ali do salão, que eu já apresentei. Ela é a mulher 3 em 1, que é Poliana Cristina. Tem 3 nomes, é Poliana. E aí, então, a gente está com atendimento aqui no salão de trás, mediante agendamento, e a gente tem lá o setor jurídico atendendo em regime de plantão, o direito previdenciário, a equipe do doutor Diego Leonel está atendendo, e tem também a equipe do doutor Humberto Luquezzi, que está atendendo. Ainda que o pessoal esteja aqui, o doutor Lucas está lá no atendimento. Pois bem, está lá não? Lucas está não? O Lucas e a Gabriela estão aqui por enquanto. Daqui a pouco eles voltam para lá, viu? Então, gente, o que acontece é isso. A gente tem esses escritórios e o retorno ao direito do trabalhador, ele é garantido. Eu vou citar um exemplo para vocês, a questão do vale-lanche. São vários colegas aqui do interior, nem a maioria, e o tribunal entendia que não era necessário esse benefício ao pessoal que morava no interior, porque no interior tirava-se a conclusão de que você estaria perto de casa, do tio, da avó, do sobrinho, então você não precisava do vale-lanche. A gente fez o pedido administrativo, não atenderam, entramos com a ação judicial e, através disso, a gente arrumou um passivo que vários colegas já receberam. Então, teve o primeiro lote, todos do primeiro lote, 99% já receberam, o segundo lote também, e o terceiro lote está num ponto, já foi expedido o RPV, correndo o prazo de intimação para o Estado. O Eduardo já fez esse pronunciamento anteriormente, e a Priscila vai falar daqui a pouco sobre isso. Outra coisa, gente, que eu vou falar, é só pegando um gancho aqui, eu já vou passar para o doutor Humberto a palavra para ele falar sobre o trabalho do escritório. A questão, o Tribunal de Justiça teve uma época que ele não pagava a substituição do escrivão no PJ correto. O que eu estou querendo dizer com isso? O tribunal fez uma resolução e disse assim, para fins de substituição, o pagamento vai ser no PJ 64. A gente falou assim, olha, PJ 64 não é o PJ inicial desse cargo, ocupado pelo servidor que está substituindo. O PJ inicial é o PJ 70. Então, existiam aí 6 níveis de diferença mensal que o trabalhador deixava de receber do tribunal. Então, a questão do enriquecimento ilícito do Estado em cima do trabalho daquele servidor que estava exercendo. E também depois teve a questão, isso era uma questão da diferença dos PJs. E depois teve a questão das 8 horas, majoração de 8 horas, a gente viu que quem trabalhava 8 horas tinha uma hora paga, tinha 33% a menos de quem trabalhava a jornada de 6.
Então, é outra história. Então, estou citando esses casos para dizer que da importância que a gente tem da representação, do patrocínio da defesa aos nossos direitos. Nesse caso, eu estou dizendo, representado pelo escritório do Dr. Humberto Lucchesi. Nessa ação da substituição, fizemos o pedido administrativo, não logramos êxito, e em 2009 ingressamos com a ação, até que em 2015, depois de vencer várias etapas de graus de jurisdição, a gente obteve o trânsito em julgado, e vários colegas de 2009 receberam um passivo aí bem considerável. E gostaria até de perguntar para a plateia aqui, quem que é que teve esse passivo de 2009 pela substituição? Por gentileza, levanta a mão. Aí, ó. ME substituto de 2009 a 2015. Quem teve, né? Muitos não receberam, porque o valor é um valor considerável, então saiu precatório, né? Não vou nem falar casos aqui, mas a gente, depois dessa ação, a gente ingressou com uma outra ação, buscando 5 anos anteriores a 2009. Então, a gente tem de 2004 a 2009, 5 anos, que a gente buscou outro passivo e que já transitou em julgado, e a gente já está ingressando com essa execução de sentença. Então, gente, vocês receberam o material que está na pasta suas aí, ó, esse demonstrativo aqui, está bem na pasta, são várias ações coletivas. Exemplo do que eu acabei de falar. A partir do momento que você faz o pedido administrativo, o tribunal não atende, a gente judicializa, não tem fórmula mágica. E, judicializando, dessas judicializações, mais de 90%, 95%, né, doutor Berto, eu posso falar que a gente logrou êxito no intuito de buscar esse direito do trabalhador. Pois bem, gente, agora sem mais delongas, doutor Humberto, que ele é o sócio majoritário da Lucchesi, ele é mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Direito Administrativo também pela UFMG. Ele é presidente, veja bem, presidente da Comissão Especial de Direitos dos Servidores Públicos da OAB Minas Gerais. E, por fim, e finalizando, sem entrar muito outros detalhes, muitas outras informações, ele é presidente da Comissão da Defesa da Liberdade de Expressão da OAB também. E aí eu vou já pedir ao doutor Humberto Lucchesi para fazer uso da palavra e falar do trabalho que ele faz para nós, servidores do SESMIG. Meu boa tarde a todos. Manifestar a minha satisfação, a minha honra de estar presente neste evento do SEJUSMIG. Evento onde a palavra que vem à mente é a produção e a prestação de conta de conteúdos que geram impactos na vida do servidor, na defesa de uma categoria sensível do Estado de Minas Gerais. Dar os parabéns à diretoria executiva do SEJUSMIG, na pessoa do Ronaldo, do Felipe Galego, agradecer a presença do time, da equipe da Lucchesi, na pessoa do Dr. João Vitor, Otávio, Priscila, Lucas Figueiredo, Gabriele, e registrar, deixar consignado aqui a minha satisfação e meu agradecimento emocional e técnico ao SEJUSMIG por uma questão... Só um minutinho. Por uma questão importante, que é o elemento fidúcia, o elemento confiança na assessoria jurídica do SEJUSMIG. Assessoria que começou nos idos de dezembro de 2021. Iniciando ali, a gente estava com uma trajetória no direito público e o sindicato, nós tivemos a oportunidade, desde sempre, de trabalhar com os conceitos do direito público na prática. E aí o SEJUSMIG, um grande parceiro, juntamente com outras entidades, mas registro a questão do SEJUSMIG, e começou ali de forma muito incipiente, mas sempre com o apoio, com a confiança da diretoria do SEJUSMIG. Então, a gente cria uma entidade, eu falo, onde entra o criador, onde entra a criatura. Eu sou filho, com muito orgulho também, filho de uma relação de fidúcia e de confiança do SEJUSMIG. A gente sabe que o direito administrativo ele
ganhou essa dignidade e consciência com a constitucionalização dos princípios do artigo 37, e aí ganhou toda essa densidade, e começamos ali. E o sindicato, e aí eu coloco, isso aí teve uma compreensão sempre da diretoria, que a atividade do advogado que atua na área do direito público, ela é espinhosa, mais desafiante, porque, em princípio, a gente sabe que a atividade do advogado é atividade de meio, ela não é atividade de resultado. E demandar contra o poder público é extremamente complicado, porque você tem, se praticamente, vamos colocar, diante de uma formação legalista da magistratura, o juiz é quase que aquele que faz a aplicação da lei ao caso concreto. O direito administrativo constitucional é mais do que a lei no concreto. Hoje, a feição da legalidade entra na administração da juridicidade, quer dizer, ao fazer o controle de um ato administrativo, de uma conduta administrativa, ela tem que estar com uma relação de conformidade, não só com a lei, mas com princípios, com regras e valores. Então, nesse sentido, o sindicato tem essa trajetória, o Ronaldo fez uma parte, falou sobre a questão do vale-lanche. Essencialmente, em substância, a questão do vale-lanche foi a aplicação do princípio da isonomia, na dimensão contemporânea, que até os magistrados usam, na questão magistratura e Ministério Público, para ter o auxílio moradia, usaram o princípio da isonomia, que foi o princípio da simetria. E o vale-lanche foi um debate acadêmico mais técnico que gerou esse resultado para o sindicato. Então, e aí o sindicato, então, nós temos uma trajetória de ações coletivas com o sindicato, depois a nossa equipe vai pontuar e pormenorizar, de antemão é uma história de sucesso, sem esse sucesso da vaidade, da arrogância, mas sucesso real, um sucesso concreto, onde gera esse benefício para o servidor, mas um benefício também institucional, que aí fortalece e consolida a ideia de um sindicato que luta, que é unido e que vence. Então, nesse sentido, nós temos as ações coletivas, desde ordinárias, como mandado de segurança. Uma outra vertente do Sejusmig é um certo, não vou falar um certo, porque eu estou admitindo na graduação, mas um pioneirismo em relação às questões que são postas no Supremo Tribunal Federal. O sindicato, historicamente, é fato, sempre entra com a questão do amicus curiae, figura institucional que ganhou relevo com o CPC de 2015, do 138, que o sindicato comparece no Supremo Tribunal Federal, produzindo conteúdo para orientar o julgamento dos ministros do Supremo. E o sindicato tem toda uma trajetória da Lei 173, recuperação fiscal, sempre é uma demanda, e aí render a homenagem à diretoria, porque a diretoria, lendo esse contexto de perda de direito, de tentativa, nos coloca essa questão em ato contínuo, tem uma trajetória, a diretoria pode confirmar e depois passar os amigos. São vários amigos, nos últimos 4 anos aí, eu ouso dizer que são de 9 a 12 amicus curiae feitos pelo Sejusmig. Isso fortalece a marca, não é jogar para a plateia, não, fortalece sim a marca, porque o processo é público, o sindicato manifesta, outras entidades depois, na esteira do Sejusmig, comparecem. Então, a gente tem muito orgulho também de fazer um debate constitucional das questões dos servidores. Amicus curiae, mandado de segurança, e o Ronaldo colocou uma questão, eu vou me ater aqui aos 10 minutos iniciais, né, para ser produtivo, colocou a questão da era do requerimento administrativo. Realmente, quando você vai advogar com o poder público, e aí já para antemão parametrizar ou conhecer qual que vai ser a linha de argumentação, o requerimento administrativo, com a Lei de Acesso à Informação e com a Lei de 2018, da Lei de Introdução à Interpretação de Normas, que é a LINDB, ela positivou valores caros ao direito, que é a segurança jurídica e a proteção devida à confiança legítima. Então, o sindicato produz requerimentos administrativos, já numa perspectiva de demandar, e aí já tem todos os elementos, uma prévia do que será a ação futura. Então, o sindicato tem uma trajetória também muito técnica
e atuante na produção de requerimentos administrativos, junto à presidência do Tribunal de Justiça, e o sindicato também, registrar que a Lucchesi tem cravado tecnicamente, de forma presencial, nos SEJUSMIG, de segunda a sexta, assessoria jurídica prestada na pessoa, né, do Dr. João Vitor e do Dr. Luiz, presente lá também, a doutora Karen, e também é importante esse contato presencial, se colocando à disposição para sanar, e temos a equipe também do escritório na produção e no encaminhamento. Acho importante frisar para os senhores que possíveis demandas ou requerimentos do administrativo, ele é uma certa tormenta, porque direito tributário, você tem um código, uma sistematização. Direito civil, você tem. Direito administrativo, que é o direito constitucional em concreto, ele não tem um código de direito administrativo. Então, o elemento permanente, inapartável do direito administrativo é a questão da interpretação. Quer dizer, essa postura do operador do direito de sempre construir a partir de algo, atribuir significado nas questões. Então, essencialmente de princípios. Você vê que todas as ações da essência, sempre a gente trabalha qual o princípio que está em jogo. É legalidade, é isonomia, é razoabilidade, é proporcionalidade, é segurança jurídica, ainda mais quando se discute nesse período de tentativa de quebra de direitos, e sempre a ideia, o valor, ora valor, a princípio, a regra, sempre está presente. Então, daí o senso de responsabilidade que a gente tem, de sempre que a diretoria nos coloca uma questão, a gente sempre partir do alto, partir dos princípios, para depois ir na legislação de regência espécie, depois nos atos infraslegais, decreto, resolução, portaria. Então, é um trabalho extremamente gratificante, que você sempre vai trabalhando. Só no caso concreto, qual que é a lei de regência? E a dificuldade também, porque quando se advoga contra o poder público, você tem sempre a postura da Procuradoria, que também tem o respeito, mas assim, eles querem encerrar o processo em preliminar. Então, é quase que um checklist, vamos tentar pegar a preliminar para não enfrentar o mérito. E aí vem aquele debate, às vezes você está diante de uma injustiça no caso concreto, mas existe um dogma que o Poder Judiciário não pode legislar para corrigir uma distorção. E aí complica. Então, eu queria registrar essa trajetória de dezembro de 2001 até a presente data, agradecer a categoria. Não dá para perfeição, não é coisa dos mortais, mas dentro dessa tríade, unir, lutar e vencer, o Ronaldo dá até uma independência aí. A gente tem muita história de luta, abre um espaço a questão da greve, quando a Magis, a presidência do TJ, foi para cima do sindicato, e aí nós tivemos que ir em Brasília fazer todo um debate na questão da greve, da liberdade de expressão, etc. Então, vamos lá. A Lucchesi, sim, tem compromisso, e não é Humberto Lucchesi aqui, sai Humberto e entra o time, a equipe, rendo homenagem a todos os integrantes. A Lucchesi tem uma história de luta e de vitória, mas desde sempre falando, a nossa atividade ela não é de fim, de resultado. Queria só encerrar essa breve apresentação, né, uma fala. Só um minuto. Então, dentro de uma imagem, então, uma fala, de uma alegoria e tudo, é um sindicato que nasceu para voar, é um sindicato que tem asas, asas que se multiplicam nas comarcas. Então, nessa linha aí, eu tomo a liberdade de citar uma música do Sagrado Coração da Terra, mas sempre com essa ideia. Qual que é a mensagem inaugural? É um sindicato que nasceu, está no DNA do sindicato, essa questão de voos de lutas, voos de vitória e voos de união. Vamos lá, nada que nos prenda, nada que limite, nada que acorrente o nosso sonho ao chão, nada que escravize os nossos pensamentos, pois o amor dá asas e nascemos para voar.
tudo que nos solte, tudo que liberte, tudo que nos faça saudáveis e felizes, tudo que ilumine o corpo, o coração e a mente, pois o amor dá asas e queremos é voar. O universo nos espera e o futuro é agora. Deixar claro para os senhores que o futuro dos senhores, enquanto servidores, enquanto cidadãos, na minha visão, o futuro, na verdade, é a projeção do presente que vai acontecer daqui a pouco. Então, em tempos de reforma administrativa, quebra de direito, assumo o compromisso solene e formal de sempre e sempre que demandado pela instituição, assumir o compromisso de produzir raciocínio jurídico. Eu não gosto da palavra teses, mas eu raciocínio jurídico, argumentação jurídica, que reúna o mínimo de plausibilidade para fazer o bom debate. O debate não da explicação, mas o debate do argumento técnico, sempre afinado com as decisões do Supremo e com a boa doutrina. Boa tarde a todos, e é uma primeira apresentação. O doutor Humberto falou que o direito administrativo não tem o código, então ele busca, né, esse raciocínio de ideias aí que eu chamava de tese, agora eu até aprendi, agora eu vou usar essa terminologia aí, ficou mais bonita, hein? E essa estratégia, gente, ela é discutida com a diretoria do SESMIG. Toda vez que tem um posicionamento do escritório Humberto Lucchesi, do Lucchesi, ele chega para a gente e traz a estratégia. Qual vai ser a melhor estratégia? Então, a gente tem a nossa comissão administrativa, né? O Felipe está aqui do meu lado e ele vai fazer uso da palavra, mas a gente sempre leva essa melhor estratégia, entendeu? Entramos com um pedido administrativo, tem um prazo para ser respondido, 60 dias. Vamos entrar agora de cara com mandado de segurança porque não houve resposta? Ou vamos tentar, no segundo momento, uma atuação política lá no tribunal buscando essa resposta? Então, isso aí a gente busca qual que é a melhor estratégia para a gente seguir em busca do direito do trabalhador, né, no caso de vocês. Felipe, colega Felipe Galego, por gentileza. Eu assumi nessa gestão o cargo de terceiro vice-presidente, que acumula a função de diretor de patrimônio, né, mas na medida do possível, nós sempre tentamos aí colaborar com outras pastas, e principalmente a pasta da comunicação e a pasta do jurídico. Né? A pasta da comunicação, porque eu sou um cara de pau nato, né? Tudo que os meninos da comunicação me chamam para fazer, vamos fazer, vamos lá, só mando o roteiro. E a pasta do jurídico aí, considerando, né, um pouco de experiência que eu tive, 17 anos trabalhando em gabinete, né? Tem uma experiência também aí em docência, na área do direito, então, sempre possível, a gente ajuda. E o que eu quero falar aqui sobre o nosso departamento jurídico é a importância que o departamento jurídico tem para a luta sindical. Né? Luta sindical, gente, é uma coisa muito séria, e às vezes eu vejo alguns comentários, né, algumas críticas nas nossas redes sociais. A ideia que a gente tem é que o pessoal não tem noção nenhuma da complexidade da luta sindical. De vez em quando eu perco um pouco a paciência, reconheço, né? E até postei outro dia, algum colega reclamou, falei, meu amigo, você acha que gritar e bater na mesa resolve? Se fosse assim, a gente ia conseguir as coisas muito fáceis, né? Porque eu e o Ronaldo falamos alto, né, Ronaldo? Então era fácil. Chegar na mesa do tribunal, bater, meter o pé na porta, e não é simples assim. Né? Então, a luta jurídica, né, especificamente a luta sindical, especialmente sobre o tema que a gente está tratando agora, a gente tem que ter um respaldo jurídico, que é muito importante. Né? E no SEJUSMIG, já deu para vocês perceber, né, desde ontem, a importância que a gente dá para a assessoria jurídica. Tanto para vocês, servidores associados, quanto para o sindicato, né, para balizar, fundamentar as nossas medidas políticas e sindicais. E aí o recado que eu quero passar para vocês aqui agora é o seguinte, né, vocês podem ficar tranquilos, porque, juridicamente falando, vocês servidores, nós diretoria, consequentemente sindicato, estamos muito bem assessorados juridicamente. Nós contamos hoje com, né,
um dos melhores, os melhores profissionais do direito, cada um na sua área, assessorando os sejos mixtos. Vocês viram ontem, né? Assessoria previdenciária, assessoria criminal, assessoria civil, administrativa e para as ações coletivas, que é o escritório Luquezzi. Nós ainda temos assessoria do doutor Aguinaldo, que faz as defesas no processo administrativo, né? Não vou pedir ninguém para levantar a mão, até para não causar constrangimento, mas eu tenho certeza, nós temos muitos servidores aqui que já responderam o processo administrativo, tiveram assessoria do doutor Aguinaldo e puderam perceber, né, a excelência na defesa dos processos administrativos. E aí, pessoal, às vezes a gente tem que ter paciência. Como o Ronaldo mesmo disse, a gente sempre preza pela tentativa de resolução dos conflitos, dos nossos direitos, dos nossos interesses, de forma administrativa. Então a gente sempre faz um requerimento administrativo, sempre mediante muito debate. Primeiro um debate da diretoria, depois a gente leva a questão para o escritório, né, para a gente ver um parecer jurídico. Aí depois a gente faz o requerimento administrativo, aguarda, e depois, se for o caso, a gente ajuiza a demanda judicial, né? É o que eu vejo, às vezes, alguns colegas meio impacientes, né? É aquela questão, fizemos um requerimento, até hoje o tribunal não respondeu, e o sindicato não vai fazer nada. A gente tem que ter calma, né? As coisas não resolvem de um dia para a noite. A gente sempre tenta, ao máximo, resolver administrativamente, depois politicamente, e até o ajuizamento de uma ação judicial tem que ser muito refletida, né? Algumas situações, né, nós poderemos estar sujeitos a honorários sucumbenciais, né? Pagamento de ônus sucumbenciais, então o negócio tem que ser tranquilo, tá? E, gente, a importância disso aí, na esfera sindical, é muito sério. Não sei se vocês lembram, né, na greve de 2013, eu participei da greve de 2013, e a greve de 2013 só teve sucesso em razão de uma decisão judicial, né, de um ato jurídico, numa greve que era política, mas um ato jurídico, que o escritório Luquezzi, né, o Sejusmig, através do escritório Luquezzi, nós conseguimos, não sei se vocês lembram, uma decisão do STF, do ministro, salvo engano, Teori Zavascki, que suspendeu uma decisão do TJ que tinha considerado a nossa greve ilegal. Eu lembro, não sei se a gente estava na Assembleia Legislativa lutando por alguma coisa, ou numa Assembleia da própria greve, quando nós demos a notícia lá, foi comemorado igual o gol do Galo contra o Bahia, o 3-2 na virada do título brasileiro de 2021. Né? Então isso é muito bacana. Diária. E a gente ainda estava sujeito já a uma multa de R$100 mil, multa diária de R$100 mil, se a gente não suspendesse a greve. Então vocês tomam a importância. E aí uma outra questão que é muito importante também, eu acho que luta sindical vai muito mais além disso, mas é legal, interessa, é um assunto de interesse de todos os servidores, o sucesso que o nosso departamento jurídico, o escritório Luquezzi, tem tido nas ações judiciais que visam reparações pecuniárias de direitos dos nossos trabalhadores que foram desrespeitados pelo tribunal. Se a gente fazer aí uma análise rápida, né, do que nós já conseguimos recuperar para os bolsos dos servidores nos últimos anos, é uma coisa impressionante. A gente fazer um cálculo simples, né, eu nem tenho dado aqui não. Eu tenho. Tem certeza que você tem, Renan? Tem. Milhões e milhões de reais já foram efetivamente restabelecidos aos bolsos dos servidores. É milhões e milhões mesmo, né, Ronaldo? Por alto. Fora as outras ações que ainda estão em fase de processo de conhecimento, a gente fez por alto. Aí a doutora Priscila, mais de 40 milhões. Pois é, isso é já efetivamente recebido nos últimos 3, 4 anos. Né? Nós temos uma perspectiva aí de contar com precatórios e RPVs que já estão expedidos, esperando um pagamento, execuções de ações coletivas, já estamos engatilhados para propor. Nos próximos 2, 3 anos aí, nós vamos chegar aí a uma faixa de uns 300 milhões de reais tranquilamente. Então imagine, senhores, 300 milhões de reais recuperados os bolsos dos servidores de direitos que estavam sendo negligenciados pelo Tribunal de Justiça. Então, é só para ilustrar a importância de um sindicato sério, de um departamento jurídico competente e, além disso, da união sindical. Muito obrigado a todos e volto a palavra aí para o Ronaldo. Obrigado, Felipe. Maravilhosas as suas palavras.
Maravilha. Uma coisa que o Felipe está falando aqui, que eu tenho só que ratificar, né, é questão de relação de confiança de muitos anos com o Humberto, e o escritório Lucchesi tem um nome forte lá no Tribunal de Justiça. Recentemente, teve uma afiliada nossa que estava seguindo com a defesa, com outro advogado, não sei por que motivo, e que na hora de fazer o memorial, veio pedir emprestado o nome do doutor Humberto, falou, olha, teve um desembargador que me aconselhou a colocar o nome do doutor Humberto, que o nome dele tem peso aqui no tribunal. Então isso, gente, é uma coisa que para a gente, além da relação de confiança, é um fato que a gente tem que levar para vocês, categoria, que esse é o momento de a gente estar aqui trocando essas informações. E mais outra coisa que eu gostaria demais de reforçar aqui é sobre o doutor Aguinaldo. O Felipe falou, gente, o doutor Aguinaldo é de uma competência, de uma educação. Quem já foi atendido por ele pode constatar isso aí. Então, aí, ó, tá vendo? A colega está confirmando e realmente a gente, ainda que ele não esteja presente, a gente tem que confirmar isso aí, porque é um prazer muito grande a gente trabalhar com o doutor Aguinaldo, a estirpe, a inteligência, a estratégia que ele usa, e só perde quando não tem jeito. Já teve caso de perder, mas aí é caso que não tem jeito mesmo. Então, gente, aqui, olha, falei sobre as ações, né, que a gente tem, tá? Se vocês estão com elas aí, e atualmente a gente está com a faixa de, quantos, doutora Priscila? 5 ou 6 execuções para ingressar. A gente tem uma, que é essa de 2004 a 2009, do MS substituto. Quem substituiu nesse período, a doutora Priscila vai falar aí agora, mas quem substituiu tem direito, quem substituiu o oficial de apoio ou cargo vago. Infelizmente, quem substituiu o técnico, não ganhamos essa ação dos técnicos. Ganhamos o oficial de apoio. Então, a gente está com essa execução para fazer. Tem matéria no site, é igual o Felipe falou anteriormente aqui, é a era da comunicação. Então, a gente sempre que vai na comarca fala muito com o pessoal, gente, para 5 minutinhos que você chegar, faça como uma rotina de trabalho e leia a página do Sérgio Smig. Lá vocês vão encontrar várias informações, que nós estamos trabalhando muito, o pessoal da comunicação está trabalhando muito para deixar vocês mais atualizados possível. Então, doutora Priscila, eu vou te passar a palavra para você falar um pouco, e depois você já pode passar para o doutor Otávio falar também sobre outras execuções aí, e depois, logo em seguida, a gente vai falando para o doutor João Vitor. E, antes de passar, gente, quem tiver pergunta, porque a gente poderia ficar falando aqui a tarde inteira sobre essas ações, sobre a atuação do escritório, mas a gente gostaria da participação de vocês. Então, quem tiver pergunta, já pode começar a trazer o crachá para a mesa, que ainda que a gente, nesse mesmo painel que a gente acabar aqui, nós já vamos fazer esse esclarecimento aqui, tá bom, gente? Por gentileza, quem tiver já pode passar no crachá. Doutora Priscila. Como o Ronaldo bem disse, a gente tem vários processos que estão agora iniciando a fase de cumprimento de sentença, fase de execução. O primeiro que ele destacou foi o do mandado de segurança dos substitutos. Essa ação, a gente impetrou o mandado de segurança no ano de 2009, né, pleiteando o pagamento dessa diferença para o PJ 70. A gente obteve êxito nessa ação, e aí a gente deu, então, início ao procedimento de execução do período daquelas pessoas que substituíram, como bem mencionado, oficial de apoio B ou cargo vago, no período de 2009 a fevereiro de 2015, quando passou a ser regularmente pago pelo Tribunal de Justiça. A gente continua ainda procedendo com o ajuizamento dessas execuções desse período e iniciamos recentemente, né, o ajuizamento também da ação de cobrança, agora já em execução, dos 5 anos anteriores à impetração do mandado de segurança, o período de junho de 2004 a junho de 2009. Essa ação, alguns de vocês eu até encontrei já nos encontros regionais que a gente tem realizado junto ao Sérgio Smig. Essa demanda, a gente está recebendo a documentação toda de forma eletrônica. A gente gravou vídeos que foram disponibilizados todos também no site do Sérgio Smig. Estão à disposição também. Sempre que vocês entram em contato, a gente passa o link para preenchimento desses formulários para encaminhamento da documentação. A gente tem também, falando agora já das ações do Vale Lanche, que são muito questionadas por vocês, o primeiro e segundo lote já estão praticamente finalizados. O terceiro lote, como já também mencionado pelo Eduardo mais cedo e pelo Ronaldo, ele já foi determinada a expedição, já foram expedidas as RPVs, e está aguardando o pagamento por parte do Estado, que tem o prazo até 18 de dezembro desse ano para realizar o pagamento dessas RPVs.
Lembrando que a gente ainda está em fase de conferência, a gente não foi intimado dessa decisão ainda, mas a gente vai conferir todas as RPVs para ver se está tudo certinho, mas o prazo do Estado, a princípio, é no dia 18 de dezembro para pagamento. A gente vai iniciar nas próximas semanas também a execução das ações de correção monetária sobre a promoção vertical de 2008, 2006, a de 2007 a gente já ajuizou no final do ano de 2021. A execução também daquele pessoal que teve direito aos 6 níveis, né, que foi concedido 6 níveis pelo Tribunal de Justiça, também já está em fase de execução, e da correção do adicional de desempenho também do ano de 2010, se não me engano. Todas essas demandas, exceto aí a ação dos 6 níveis, a execução dos 6 níveis, o procedimento, a princípio, vai ser o mesmo que a gente está adotando nessa ação de cobrança agora dos substitutos. Doutora, só um minutinho. Essa de 6 níveis, para o pessoal entender, tem como você falar sobre qual que é o escopo dessa ação dos 6 níveis, para poder trazer mais assim, esclarecimento? Porque às vezes você pensa, o que é 6 níveis? Então, às vezes, o pessoal não está sabendo, então é interessante falar. Essa ação, na verdade, ela vai realizar... a gente pleiteou, né, na verdade, o pagamento da correção monetária e juros de mora, do pagamento em atraso dos 6 níveis que eles foram concedidos, se não me engano, no ano de 2007. O tribunal concedeu 6 níveis a todos os servidores que ingressaram... a todos aqueles que ingressaram no tribunal. Então, aí ele concedeu esses 6 níveis a mais no padrão de vencimento. Como esse valor ele não foi pago dentro do prazo inicialmente estipulado, a gente entrou pleiteando o pagamento da correção monetária e juros de mora. Essa execução, inicialmente, vai se dar de forma coletiva. As outras execuções que eu mencionei, da PV 2008, 2009, elas vai ser de forma individual. Então, o procedimento, a princípio, vai ser o mesmo. A gente vai divulgar também, por isso a gente pede que vocês fiquem sempre atentos no site do Sejusmig, nas redes sociais do Sejusmig e da Lucchesi Advogados. A gente vai divulgar novos links, onde vocês farão o preenchimento da documentação para que a gente possa dar prosseguimento na execução. A gente disponibiliza também, gente, todo o suporte, tanto lá no Sejusmig, através do Dr. João Vitor, do Dr. Luíde, da Karen, que ficam lá pessoalmente. A gente sempre divulga também número e e-mail para contato, para que vocês não fiquem com dúvidas, porque, principalmente essa dos substitutos, muita gente ainda confunde, fala, mas eu já entrei com essa ação e vocês estão executando de novo. Os períodos são distintos, então vocês têm todo esse suporte. Não fiquem acanhados de procurar o departamento jurídico para que a gente possa prestar o serviço da melhor forma para vocês. Com relação ainda a essas ações de cobrança, o pessoal questiona muito, e a PV da correção monetária dos anos de 2014, 15, 16 e 17. Esse aí a gente ainda não teve a audiência, que eu mencionei até nos encontros regionais. A gente teve uma audiência, na verdade, de tentativa de conciliação. Não foi possível a conciliação nesse momento, a gente tem uma audiência agendada para os próximos dias. Da data base, isso, desculpa. Priscila, se me der só uma pausinha. Gente, essa questão da database é importante demais ressaltar. É o seguinte, a gente fica buscando a database do tribunal, o sindicato faz o papel, corpo a corpo, junto ao tribunal, primeiro, para correr pelas comissões internas do tribunal, para posteriormente passar no órgão especial, para depois enviar o projeto para a Assembleia. E essa demora aí, não ter essa celeridade e atrasando a nossa database, por exemplo, a gente está recebendo agora parceladamente a database de 2022. A de 2023 ainda nem passou pelo órgão especial e nem foi para a Assembleia. Igual o Duarte falou em alguns painéis anteriores aí, que nossa luta na database desse ano vai ser ferrenha, que já está chegando no final do ano, a Assembleia está entupida lá com o regime de recuperação fiscal, então a gente tem que fazer isso aqui. Então, pedagógica e didaticamente, a gente ingressou com essa ação, cobrando os juros e correção monetária da database 2014 e 2017. É isso mesmo, doutora Priscila? Então, automaticamente, a gente está pressionando, né, didaticamente o tribunal. Tanto é que nos chamaram para uma audiência de conciliação, porque essa ação já está em fase de execução de sentença. O tribunal... Não, está ganhando de primeira instância, está em grau de recurso.
Mas a Regina está executando. Não. Não, Ah, essa então desculpa, daí então. Então, o doutor Otávio está me corrigindo aqui. Eu achei que já estava em fase de execução de sentença, mas ainda ela está em recurso. Nós já ganhamos primeiro grau de jurisdição, está em segundo grau de jurisdição. O desembargador chamou para a audiência de conciliação e o Tribunal de Justiça já tem o valor de qual que é o valor que cada um tem que receber por esse atraso. Ele já tem a lista com os nomes de cada valor. Então, a audiência de conciliação é para a gente falar assim, olha, vamos interromper a ação aqui agora no segundo grau e vamos passar isso aí. Então, já está marcada a nova audiência para 6 de novembro. Isso mesmo, doutor Priscila? 6 de novembro. Então, quer dizer, automaticamente a gente vê que isso já está tendo um efeito positivo nessa estratégia adotada pelo Sérgio Smig junto com o escritório. Porque, como a gente está recebendo a de 2022 e a de 2023, a gente já vai entrar com a de 2018 até de 2021. Vamos entrar com outra ação. A não ser que nesse acordo a gente já coloque que eles façam esse pagamento espontaneamente sem ter que fazer a judicialização. Então, estou deixando registrado isso aí, porque a gente sempre que vai nas comarcas, o pessoal fala, mas o sindicato não está fazendo nada, porque está atrasando. Não, a gente está fazendo sim, a gente está fazendo pressão, e além da pressão, a gente ainda está judicializando, porque automaticamente eles veem, se demorar, o sindicato vai entrar com a ação. Pode... Só para finalizar, ainda falando das execuções que a gente tem para iniciar, o doutor João Vitor vai falar agora há pouco para vocês também daquela ação da contribuição previdenciária sobre o pagamento das horas extras. Aí eu vou deixar o doutor Otávio falar aqui primeiro. Você já fala do... Eu vou passar para o doutor Otávio também para passar informações de outras demandas coletivas para vocês. Boa tarde, pessoal. Prazer estar novamente aqui no encontro coletivo de delegados. Queria agradecer as palavras do Ronaldo e do Felipe, agradecer pela confiança da categoria que tem no nosso serviço e que a gente tenta mesmo e bater de frente sem medo, sem receio nenhum na defesa dos direitos dos servidores. Eu vou falar aqui de duas ações que são muito questionadas pelos servidores, que se trata das ações dos 33% dos oficiais de apoio e dos técnicos de apoio. Essas ações foram ajuizadas no ano de 2016 e a ação ambas, em primeira instância, foram julgadas improcedente. A ação dos oficiais de apoio, a gente conseguiu anular a sentença em segunda instância, o processo vai voltar para a primeira para ser realizado o julgamento do mérito da ação, porque ela havia sido extinta sem o julgamento do mérito. O juiz de primeira instância havia feito uma confusão justamente com a ação de substitutos, entendendo que a situação financeira já teria sido regularizada nesse caso. A ação dos técnicos de apoio já está bem mais avançada, mas, infelizmente, ela foi julgada improcedente em primeira instância. Nós interpusemos recurso no TJ, que manteve a decisão. Agora ela está nos tribunais superiores, STJ também não alterou a decisão e ela agora está no STF. Outra questão também que tem sido muito questionada pela gente, por nós, por vocês, né, é a questão dos requerimentos que a gente fez, dessa questão da opção dos 33%. Foram feitos 2 requerimentos administrativos, um para os aposentados e outro para aqueles servidores que foram promovidos até 2013 e, quando da implementação dos 33%, ou não haviam sido nomeados para o cargo ou haviam sido exonerados. O requerimento dos aposentados, a gente ainda não teve a resposta. A gente vai sentar com a diretoria nessa semana para ver a questão, porque já se passaram mais de 60 dias sem essa resposta. E a gente teve agora, na última terça-feira, se não me falha a memória... Já reiterou, Eduardo? Uns 15, 20 dias atrás. Tá, então ótimo. E também foi feita a reiteração do requerimento para os servidores que não foram nomeados ou foram exonerados do cargo, e a gente teve o indeferimento agora, na última terça-feira, com um argumento bem, na minha opinião, bem superficial, que o entendimento do tribunal é que só tem direito a fazer a opção quem estava no cargo. Então, não aprofundou muito no que a gente deduziu no requerimento. Então, essa semana a gente já vai se reunir com a diretoria para
decidir qual que vai ser a melhor estratégia a ser tomada nesse caso dos requerimentos da opção de 33%. Doutor João Vitor. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor, sócio da Luquete Advogados, dou assessoria presencial no sindicato aí durante a semana, estou à disposição para consulta individual e coletiva. Eu vou estar falando agora aqui da ação coletiva que a gente teve êxito recente, que é a ação que teve a suspensão da contribuição previdenciária sobre a hora extra. Essa ação de hora extra, a gente já tinha uma demanda individual de servidores que nos procuravam para entrar com a ação de forma antes do período da ação coletiva, e diante da alta demanda que o escritório teve, a gente ajuizou a ação coletiva em março de 2014, pleiteando a suspensão da contribuição previdenciária sobre as horas extras que os servidores recebiam. Logo em abril, a gente teve a liminar deferida, então, a partir do contra-cheque de abril, de cada servidor que realizava efetivamente a hora extra, já teve a suspensão da contribuição previdenciária. Esse processo ele já tramitou em primeira e segunda instância, a gente obteve o êxito, e agora a gente vai iniciar a execução coletiva individual para os servidores. Em síntese, os servidores que vão ser abarcados por essa ação vão ser os servidores que fizeram hora extra de março de 2014 a... Só um minuto. Março de 2014 a abril de 2019. Então, todo servidor que fez hora extra nesse período, acredito que até o final desse mês a gente vai soltar um vídeo explicativo no site do sindicato, na rede social do escritório. A gente vai estar recebendo esses documentos nos mesmos moldes que a gente tem recebido os documentos dos substitutos, através de formulário, via eletrônica. O servidor, eventualmente, que tiver dificuldade para estar mandando esses documentos eletrônicos, a gente está disponível na sede do sindicato para estar recebendo esses documentos também. E os servidores vão ter que solicitar, junto ao tribunal, isso vai estar na nota técnica, as fichas financeiras de março de 2014 a abril de 2019, e o próprio tribunal ele tem feito, isso vai ser via os servidores ativos, vão ter que fazer um requerimento via SEI, junto à Copase, solicitando as fichas financeiras desse período, e o próprio tribunal ele faz um relatório de lançamento por desconto / provento, que nesse relatório ele já vem de forma didática, resumindo a quantidade de contribuição previdenciária que foi incidida sobre as horas extras desse período. A gente vai entrar com essas execuções, ajuizar essas execuções, e só um adendo, os servidores aposentados vão ter que estar enviando um e-mail junto à Copase também solicitando esses documentos, e essas informações elas vão estar de forma didática no site, para estar pleiteando o direito dessa execução individual. Não deixa de ser mais uma grande vitória aí para o Sejusmig. Vou pegar só um adendo aqui, acho que é importante falar, não sei se vai vir pergunta individual sobre isso. O nosso presidente, o Eduardo, ele já está ciente dessa situação. A gente tem, em média, 80 ações de férias-prêmio ainda em trâmite. O sindicato, através da luta, tanto política como jurídica, a gente estava tendo êxito em 100% das ações, e, em virtude disso, o tribunal reconheceu, em março desse ano, via decisão da comissão administrativa, a indenização das férias-prêmio quando da aposentadoria do servidor. E alguns servidores até que fizeram requerimento já receberam. A gente está tentando alinhar com a presidência do tribunal para que facilite os acordos dos processos judiciais em trâmite. Como ainda não tem a gente não teve nenhum retorno do tribunal de como que vai ser pago esses valores, os valores vão ser do judiciário ou do executivo, os próprios termos do acordo, né? Então, a gente tem dado prosseguimento nas ações, mas a gente ainda está nessa luta para que os servidores que estão com as ações judiciais em trâmite venham a receber os valores de férias-prêmio na via administrativa. Beleza, doutor João Vitor, muito obrigado. Então, vamos seguindo aí. São várias, né, ações que a gente teve sucesso, né? Que a gente logrou êxito, e vamos seguindo aí, né? Essa de 6 níveis agora já tem para entrar com a ação agora por essa semana, e vamos seguindo aí. Olha, a pergunta do Eduardo, que vale $1 milhão, não é nem de reais, não, de dólares, é quando que vai receber o precatório. Você sabe, né, gente, que os precatórios agora em 2023 estão sendo pagos os precatórios de 2010. Existe aí um expediente aí, que é o edital, você fazer a cessão, né, fazer a cessão do crédito e ter antecipado.
Então, tem aí o doutor Lucas, né, do escritório Luquezzi, que está na sala atrás, aí, em plantão, ele pode prestar esclarecimentos sobre esse procedimento dos precatórios. Então, em primeiro lugar, vou chamar a nossa colega Patrícia Valente, aí, de Juiz de Fora. Quem já entrou com a ação de substituição para oficial de apoio judicial pode entrar agora novamente para técnico, na substituição para técnico? Na verdade, essas ações de substituição, elas são exclusivamente para as pessoas que substituíram o cargo de oficial de apoio B ou cargo vago. Quem substitui o técnico não faz jus a essa ação. Então, o período que essa execução que a gente está entrando agora, do período de 2004 a 2009, ela também refere-se a pessoas que substituíram o cargo vago de oficial de apoio B ou o cargo vago, né, ou o cargo de oficial de apoio B. Não cargos de técnico. O objeto é o mesmo daquela outra que a gente entrou de 2009 a 2015. O questionamento que chegou para mim a substituição era o cargo de técnico, mas na função de gerente de secretaria. Não, quem fez aquele antigo escrivão e contador que fez concurso, né, de cargo técnico, quem substituiu essas pessoas não faz jus à ação. Tá certo, obrigado. Leopoldo de Arcos. Ronaldo, eu queria só que esclarecesse sobre a hora extra do adicional noturno dos plantões do interior, qual a situação mais clara, a correção monetária de 2011, que estava começando a ser paga, apesar do valor ser irrisório, né, mas a gente quer receber. Né? Eu vou responder de 2011 e o João Vitor vai responder da hora extra. E a URV eleitoral, que essa nem tinha conhecimento. O RV eleitoral, sinceridade, alguém está sabendo dessa URV eleitoral? João Vitor. Porque na época... Então tá, então o João Vitor vai falar sobre o RV eleitoral e da hora extra. E da database 2011, gente, o que aconteceu? Foi a primeira ação que a gente ingressou. E quando a gente ingressou com essa ação, a gente não sabia que ia dar um valor tão irrisório. É R$40, R$50. Então, saiu. E o Estado, o que fez? Fez o depósito de vários servidores de uma vez só. Agora, você pensa bem, a Centrasa chegar e fazer a expedição de 13 mil RPVs para receber R$40, R$30, alvará, né? Alvará. RPV e alvará. Então, fica uma coisa assim, louca. Aí, a partir da letra M de Maria, quem teve a letra M já teve o depósito, o Estado já fez o depósito distinguindo para que as pessoas que tinham a letra M. Então, esses que foram sortudos de ter a letra M receberam o dinheiro. Quer dizer, receberam não. Fez o depósito no escritório e o escritório está chamando o pessoal, a doutora Priscila pode explicar melhor do que eu. É isso que você falou mesmo. Essas pessoas a gente já está conseguindo realizar o pagamento. O Estado ele já efetuou o pagamento de praticamente todo mundo do processo. Só que a própria Centrasa não está conseguindo fazer a expedição do documento necessário para que esse valor seja acreditado na conta do escritório e a gente, então, possa fazer o repasse aos servidores. Então, o valor está depositado judicialmente, mas a Centrasa, através do sistema DEPOX, dos sistemas que eles utilizam, já comunicou ao juiz, por mais de uma oportunidade, que eles estão tendo dificuldade em fazer a transferência dos valores, porque são muitos alvarás que foram expedidos, muitos RPVs. Uma conta judicial para cada um. Então, isso tem dificultado a atuação da Centrasa nesse processo de transferência dos valores. E essa outra, como foi expedido, né, eles fizeram um único depósito, foi possível fazer a transferência e aí a gente já está efetuando o pagamento das pessoas. João Vitor. Olha, a questão da ação da RV eleitoral é uma ação que ela abarca um número aí restrito de servidores, que foram servidores na época que exerceram o cargo de escrivão eleitoral junto ao TRE. A gente obteve o êxito dessa ação da URV em primeira instância, em sede recursal, foi determinado, teve uma reforma da sentença tão somente para determinar que fossem compensados os valores recebidos na via administrativa. Eles alteraram também os índices de atualização lá de correção e juros. A União entrou com embargos de declaração e os processos na Justiça Federal, eles estão tendo uma peculiaridade agora, porque houve a migração do TRF1 para o TRF6. Então, eles mudaram o sistema. Então, assim, lá está os processos estão todos agarrados em segunda instância, porque tem um número enorme de processos para serem julgados.
Então, a gente entra, não é a demanda principal do sindicato, porque a maioria das ações nossas são contra o Estado. Mas a gente teve algumas ações de alguns servidores, na época, de servidores que eram cedidos para o TRE e faziam hora extra lá, e essas ações que estão em grau recursal, inclusive igual a essa da URV, elas estão pendentes de julgamento em virtude dessa migração, do número pequeno de servidores que eles estão tendo lá. Então, o servidor vai ter que ter um pouco de paciência para aguardar que o TRF6 regularize os andamentos dos processos lá. Agora, o questionamento da ação da hora extra e adicional noturno dos plantões. A gente tem duas ações, né, uma do ano de 2005 e uma do ano de 2012. Essa ação do ano de 2005, o que acontece? A gente, anos atrás, no próprio site do Sejusmig, a gente divulgou uma nota para que as pessoas encaminhassem a documentação que a gente forneceria nos autos para que fossem elaborados cálculos para se apurar quais eventuais valores devidos aos servidores beneficiados da ação. Na época, todo mundo mandou a documentação e a gente forneceu CDs na secretaria contendo todos esses documentos. Recentemente, tirando algumas outras movimentações do processo, foi determinado que a gente procedesse à atualização desses documentos, porque a secretaria não dispõe mais de computador que tem aquele negócio para ler CD no computador. Isso, leitor de CD. A gente procedeu à atualização dessas mídias para um pendrive, só que quando a gente foi devolver esses documentos na secretaria, a secretaria falou que, embora tenha sido uma determinação do juiz que fosse procedida a atualização dessas mídias, a gente deveria peticionar nos autos, pedindo autorização ao juiz para que juntasse o pendrive. Então, a gente peticionou nos autos, solicitando ao juiz que defira a juntada do pendrive e a devolução dos CDs, e aí a gente está aguardando a decisão dele para que esses documentos sejam novamente juntados e seja dado regular prosseguimento do feito. Obrigado, doutora Priscila. Agora o Milton de Itabira. Imposto de renda sobre auxílio creche. Minha filha já está com 20 anos, não estou entendendo nada do que está acontecendo ainda aqui. Vamos lá, essa ação do imposto de renda sobre o auxílio creche foi uma ação que a gente entrou pleiteando que sobre os valores do auxílio creche não fossem descontados o imposto de renda, né? E os servidores que efetivamente receberam o auxílio creche durante o período do curso da ação fossem restituídos os valores de imposto de renda que incidiram sobre a verba do auxílio creche específica. A gente obteve o êxito dessa ação em primeira instância, em grau recursal, teve um conflito de julgamento. Na verdade, o processo ele foi distribuído para o relator, está julgando embargos, e ele foi redistribuído para o relator principal do processo. Ele teve uma demora no trâmite do processo também, porque teve a virtualização dos autos, mas agora ele já está para ser julgado junto com o desembargador, que é o Carlos Roberto de Faria, para julgar os embargos de declaração do Estado. Aí, assim que tiver novidade, e se realmente a gente obtiver o êxito nessa ação, a gente vai estar informando aí nas redes sociais também para estar fazendo execuções individuais dos servidores que tiveram esses valores descontados aí. E a Suzana de Virginópolis também já pode vir para cá. Eu sou gerente de contadoria aposentada e a ação dos 33%. Já entramos com o de 2009, 2015 e o atrasado 2004, 2009. Bom, a questão é a seguinte, os 33% que os da ativa estão recebendo, infelizmente, quem aposentou não está recebendo, né, por uma resolução do tribunal, a resolução não sei o quê. Porém, eu só queria pontuar a questão seguinte, eu tive promoção vertical em 2013, ou seja, eu cheguei no cargo de gerente de contadoria, eu não tinha opção mais de voltar atrás, entendeu? Então, criou-se a expectativa que a gente ia trazer isso para a aposentadoria, o que não aconteceu. Eu sei que foi feito um pedido junto ao tribunal, mas que foi negado. Então, eu queria saber... Não teve resposta. Não teve. Mas, caso seja negado, acredito que seja né, o que irá acontecer. Vai acontecer uma ação? Sim.
Doutor Otávio vai responder, mas deixa eu só esclarecer para os colegas que não têm conhecimento. É uma janela, né, temporal, um lapso temporal de 2019 a 2022. O Tribunal de Justiça entende que, a partir do momento que houve a unificação da carreira, que é estabelecido a jornada horária de 6 e 8 horas aos servidores, então, para o servidor que é oficial de apoio, oficial judiciário, a jornada são 6 horas. Então, o tribunal entende que se você que aposentou nessa janela de lapso temporal de 2019, que é quando saiu a lei da unificação da carreira, até 2022, quando foi feita a nossa database, em dezembro de 2022, ela entende que você, ao se aposentar, ainda... absurdo, que você estivesse com a jornada de 8 horas, ou igual o caso da colega que acabou de vir aqui perguntar, ele entende que no momento da sua aposentadoria você retroage a carga horária de 6 horas. Gente, é um absurdo pensar isso, mas esse é o entendimento trazido pelo tribunal. Pois não, doutor, esclarece mais para a gente aí, por favor. Importante isso. Suzana, é isso mesmo que você falou, a gente fez o requerimento, ainda não, o requerimento que eu falei, que justamente ainda não teve a resposta, mas você pode ficar tranquila quanto aos demais colegas, que assim que a gente obtiver a resposta, a gente vai tomar todas as medidas para defender o direito de vocês ao recebimento dos 33%. Eu acho que até uma incoerência do tribunal, porque quando você é promovido para o PJ 70 oficial de apoio B, a sua carga horária até 2013 era de 8 horas. Você não poderia optar pela carga horária de 6 horas. E na própria lei que estabeleceu a opção dos 33%, assegura aos servidores aposentados e pensionistas o direito de exercer a opção. Então, assim, a questão do aposentado, na minha opinião, seria bem mais tranquila que a dos demais colegas, do outro requerimento, mas a gente ainda não teve resposta, então vamos aguardar e vamos torcer pela sensibilidade do tribunal no sentido de aplicar o direito mesmo, porque a lei assegura o direito dos aposentados optarem pelos 33%. Ó, gente, então, nada mais havendo, a gente vai encerrar. Sejus Mig, unir, lutar, vencer! Sejus Mig, unir, lutar, vencer!